Olá, bom final de dia, né, para quem está em Santa Catarina, quem está no Rio Grande do Sul, mesmo aqui no Paraná, para quem está em outro estado, né, ainda boa tarde. E se tiver alguém de algum lugar que já seja boa noite, né? Hoje, eu vou retroceder um pouco no tempo, né, para falar sobre o meio físico, ou seja, onde que é o contestado, onde que é a Serra Cima Catarinense, né, onde se desenvolveu ou desenrolou a Guerra do Contestado e assim por diante. Então, no final do século XIX, início do século XX, né, as disputas pela porção territorial entre catarinenses e paranaenses, elas se intensificam, sobretudo na região situada entre, né, o Vale do Rio do Peixe e o Planalto Norte Catarinense, onde de fato vai acontecer a Guerra do Contestado no sentido belicoso, caboclos e caboclas contra as forças militares brasileiras, certo? Que marca a raia divisória entre os dois estados, ou seja, a que se construir aquele território, né? Mas foi em meio a esta natureza, né, que eu quero tratar hoje, até pouco conhecida, né? Até pouco tempo conhecida pelos palácios do Estado, que se estendia, né, por toda a Serra Cima Catarinense, onde soldados e caboclas silenciavam silenciavam o som da natureza por meio do armamento pesado utilizado nas batalhas, né, estigmatizando uma paisagem de sofrimento, de dor e de angústia que se configurou, né, em um dos conflitos mais sangrentos vivenciados em território brasileiro e mesmo da América Latina. E eu preciso falar que ambiente é esse, né? Que geografia que ocorreu a disputa territorial e a própria guerra do contestado, né? Essa região, ela possuía uma imensa e densa mata, né, de araucária ou com araucária, né, que chamou a atenção de grandes empresários da época. Estamos falando do início do século XX, né? Que fez com que crescessem as vistas, os olhos, né, para aquela região até então bastante esquecida no sertão, principalmente naquilo que concerne as atividades ligadas à extração de madeira pelas companhias estrangeiras, certo? Ao passo que a região se tornava interessantemente econômica, e até então a economia se dava pelo tropeirismo, não é, pelos porcadeiros e pela erva mate. Agora nós temos a madeira como um elemento que atiça os interesses, né, de uma elite que inclusive veio de fora, industrial, para retirar a riqueza do contestado. A mesma, né, já se fazia ocupada por caboclos e caboclas, é inquestionável, né, desde minimamente o século XVIII. Então, as rochas que marcam o relevo de toda essa região do contestado, ou de toda a Serra Acima Catarinense, ou mesmo do estado de Santa Catarina, como vocês podem observar nesse mapa, não é? São rochas de origem mesozoica, né? Ou seja, são rochas que se formaram entre 251 milhões de anos a 65 milhões de anos atrás, certo? Então, e mesozoico significa vida média, né? Então, essas rochas que vão formar o relevo da região do contestado, elas são de milhões de anos, certo? E as rochas de origem mesozoica, elas correspondem à formação vulcânica e subvulcânica da bacia sedimentar do Paraná. Estamos falando que toda a região, não é, contestada estava sobre a bacia sedimentar do Paraná, onde se encontra territorialmente essa região que eu estudo há muito tempo e que vocês estão acompanhando um pouquinho comigo todas as semanas. Não é? O palco na qual ocorreram os conflitos é formado por um pacote rochoso de aproximadamente 1.524 metros de espessura de origem magmática, ou seja, um derramamento, né, vulcânico desses milhões de anos atrás vai formar um imenso depósito de rochas vulcânicas, que passa de 1,5 km na maior parte do contestado. Então, seria muito difícil chegar, não é, até a rocha-mãe antes da formação das rochas e depois dos solos que nós temos no interior do contestado, certo? E o estado de Santa Catarina, por conta, não é, dessa própria história geológica do planeta, ele é formado territorialmente por 36% de áreas de planície e 64% do território de Santa Catarina é composto de planaltos. Toda a Guerra do Contestado e toda a Serra Acima Catarinense está nessa porção planaltina, certo? E essa porção planaltina que domina o estado, ela vai se estender um pouco também para o litoral, à medida que tu tem fragmentos disso se estendendo até perto do Oceano Atlântico. E essa porção, né, planaltina torna o estado marcado por um relevo fortemente ondulado. Então, quando eu penso no Planalto, não é, ou da Serra Acima Catarinense, eu estou pensando num relevo que ele tem
predominância entre um terreno muito ondulado, não com montanhas altas, mas com ondulações, e, evidentemente, planícies, né? As altitudes chegam de 200 metros, já mais próximo ao litoral, e indo também para o interior, para a bacia do Rio Uruguai, até 1.400 metros de altitude. Isso resume um pouco dessa geografia física catarinense, certo? E o fronte, né, da cuesta basáltica, onde termina o litoral e começa a Serra Acima, o basalto, ela é conhecida como Serra Geral, que quem é de Santa Catarina ou do sul do Brasil tem um maior conhecimento sobre isso, já aprendeu, inclusive, na escola, mas para quem é de fora, já fica um pouco mais distante, certo? Então, a Serra Geral, né, que forma ao longo da região planaltina, né, firmando uma série de denominações a partir do próprio relevo que nós temos no interior, como a Serra do Taquaral, no município de Calmon, a Serra do Espigão, que vai ser muito importante, né, para quando nós trabalharmos no futuro a Guerra do Contestado, que se estende, no caso, a Serra do Espigão, nas proximidades do município de Caçador, Calmon, Mafra, até Rio Negro, no Paraná. Ou seja, é um conjunto, né, de serras bastante grande. E esse fronte, né, a serra ou a escarpa do Espigão, que se volta para o Timbó, onde vai concluir-se a Guerra do Contestado oficialmente, ou para o Iguaçu, no caso, né, a Serra do Espigão, ela se joga no sentido da bacia do Iguaçu, passando pela bacia do próprio Rio Timbó, que deságua no Rio Iguaçu, certo? Nas proximidades de Porto União, em Santa Catarina, com a presença de derrames de lava, né, e de aproximadamente 400 a 500 metros de altitude, ou seja, já começa a variar a própria dinâmica da altitude regional, certo? Com relação ao clima, é importante a gente falar do clima, porque estou falando de relevo, de altitude, e da subtropicalidade a qual está, né, o estado de Santa Catarina. Nós estamos falando de um clima subtropical, não é, e temperado. Ou seja, Santa Catarina, então, está completamente dentro de um clima subtropical e temperado, certo? E decorre isso, né, da atuação das massas de ar intertropicais e polares que juntas definem o caráter mesotérmico da região. É meso, é meio quente, meio frio, né? Com temperaturas médias, né, de 18 graus Celsius. Essa é a média da temperatura em Santa Catarina, mas que varia de 13, não é, dependendo da região mais alta até as regiões mais baixas, até 25 graus Celsius, bem diferente, não é, de outras regiões do Brasil. Então, a massa polar atlântica, ela atua, né, intensamente no inverno nessa região, e a sua presença proporciona ondas de frio, intensas geada e até neve, como vocês podem observar naquela fotografia anterior, certo? De modo geral, então, a gente pode dizer que as condições climáticas que envolvem essa região, não é, ela apresenta períodos de temperatura baixas, não é? E ao contrário do que ocorre nas outras regiões do Brasil. Tanto no verão quanto no inverno, as chuvas, elas são relativamente constantes, não é? E com forte intensidade, tirando momentos de El Niño e Laninha, que daria uma outra discussão, evidentemente, que diminui a questão das chuvas sobre o território, né? As geadas nevásticas acontecem nos vales úmidos, né, do interior, e úmidos e queimando levemente as gramíneas e plantas, certo? Os nevoeiros, eles tornam a paisagem sombria, principalmente entre os vales, né? Tornando eles, né, escuros, onde a cerração se torna tão densa que uma pessoa não consegue distinguir a outra pessoa, não é? Sobretudo no inverno, que esteja a mais de 3 metros dela. Por conta disso, os viajantes antigos, né, do século XVIII, XIX, diziam que Santa Catarina era o império das sombras, por conta, sobretudo na região do Contestado, por conta desse tipo de clima. E a paisagem do Contestado, ela é contemplada, né, em sua grande área por matas de araucárias. É fundamental falar das matas de araucárias. Uma espécie arbórea que engrandeceu os olhos ao longo de muitas décadas, de empresários que trabalhavam, né, com a exploração da madeira, em especial com a Companhia Lambert dos Estados Unidos, ou do grupo do Percival Farquhar, que vai ser um dos responsáveis pela Guerra do Contestado, né? Uma empresa madeireira do mesmo grupo daquela que construiu a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que cruza o Vale do Rio do Peixe, no meio de Santa Catarina. Então, a mata de araucária, ela tem sua origem associada aos pontos mais elevados do relevo de clima subtropical, frio. A floresta de araucária, ela se dá em regiões altas e frias, né, que apresentam rigorosos invernos e verões quentes.
São extremos, com índices pluviométricos relativamente elevados e bem distribuídos ao longo do ano, com chuvas bastante comuns, né? Sendo também encontradas, assim como no Brasil, né? Nós vamos ter florestas de araucária, a nossa araucária angustifólia, nós temos a araucária araucana, nós temos outras araucárias, né? Na Nova Guiné, na Argentina, no Chile e assim por diante. Então, a floresta de araucária não é uma exclusividade nossa, mesmo que ela tenha nomes e seja um pouco diferente nos outros lugares, certo? São árvores que chegam de 25 até 50 metros de altura, dependendo da idade delas, certo? Com um tronco de 2 metros de espessura. Nós vamos, quando vermos no futuro, que durante a Guerra do Contestado, uma araucária, o tronco dela era tão grande que seria possível hoje construir 6 casas populares. Só a quantidade de madeira que um tronco desse gerava, certo? E as suas sementes, evidentemente, não é, colhidas, geram o pinhão. E o pinhão, né, além de ser a semente, ele é um alimento de animais e dos seres humanos também. A presença dos campos, né, constituídos por formas herbáceas, onde se desenvolve, sobretudo, a pecuária extensiva no Contestado, que antecede a Guerra do Contestado, né, é uma espécie que está em conjunto com a floresta de araucária, campos e floresta de araucária, né? Mas nós vamos ter também a Ilex paraguaiense, né, que é a erva mate, de forma numerosas, né, por meio de bosques associadas ou não com a araucária. A erva mate é uma das grandes riquezas desse interior. E além da floresta de araucária e da árvore da araucária, nós temos a embuia, que teve um papel também econômico muito grande, certo? E, para finalizar, nós temos nesse cenário regional, né, do Contestado, também uma erva muito importante e famosa, utilizada pelo monge João Maria para realizar as curas dos enfermos da região do Contestado, do povo caboclo, através da ingestão de chás, não é, com a vassourinha de São João Maria, certo? A vassourinha doce é uma erva nativa brasileira e que surge de forma espontânea em campos abertos, como na região do Contestado. Ela serve na medicina cabocla e popular para uma série de coisas e de doenças, né? Tosse, coceira, malária, hemorroidas, afecções cutâneas e assim por diante. É uma erva que tem um poder muito grande e que está associada, evidentemente, ao monge João Maria. E é importante falar, né, sobretudo para quem mora na região mais distante, mais para o oeste e meio oeste, da floresta estacional decidual, a floresta já quase que completamente extinta das folhas caducas, né, que nós tínhamos ela ao longo do rio Uruguai, que no período de estiagem muito longa ou de inverno rigoroso, ela perdia as folhas depois de amarelar, até que renascia com o calor e o retorno das chuvas, certo? A floresta estacional decidual, que marcou todo o vale do rio Uruguai, ela é uma floresta extinta pela colonização. Lamentavelmente, sobrou muito, muito pouco. E as águas do Contestado, né? Elas, em grande parte, são utilizadas para o abastecimento rural, e é fundamental falarmos da água, ela tem um papel muito grande na civilização, né? Considerando essa vocação agropecuária da região do Contestado. O uso é frequentemente também trabalhado para a irrigação das culturas, a dessedentação dos animais e o combate à geada. Não é? Algumas indústrias fazem o aproveitamento das águas do aquífero Guarani, né, para o uso da energia geotérmica, onde as temperaturas podem chegar a 38 graus Celsius, da água retirada do basalto nas imediações do Vale do Rio do Peixe. Os principais rios dessa região do Contestado, da Serra Cima Catarinense também, são o Rio Uruguai, né, o Timbó, onde concluiu-se a Guerra do Contestado, Canoas, Correntes, o Rio do Peixe, né, o Chapecó, o Peperiguaçu, a fronteira com a Argentina, o Jacutinga, o Irani, o Canoinhas e o Negro. E uma pequena porção do Rio Iguaçu, são os principais rios. A maior parte deles mas muito poluídos, com exceção do vale da bacia do Rio Timbó, onde as águas são ainda as mais limpas e puras de Santa Catarina, certo? E para concluir, né, essas condições geológicas, geomorfológicas, climáticas e hidrográficas da região do Contestado, elas formaram exuberantes paisagens que se enalteciam em meio aos conflitos, revelando um cenário marcado aos olhos do passado, não é? De dor e de temor, certo? A interação de cada elemento natural acaba por particularizar a paisagem de um determinado lugar e determinando suas formas de uso e ocupação, no que tange a geologia do lugar, o clima favorável, as condições do relevo e os solos férteis, que decorrente dessas interações, não é, que nós vimos rapidamente aqui, quase que voando, né, que permitiram no desenrolar dos anos diversas atividades agropecuárias, industriais e até mesmo turísticas, dinamizando
a economia de todo o grande sertão catarinense ou da Serra Acima hoje, né? Mesmo estando parte dela, ainda hoje, dentre os mais baixos índices de desenvolvimento do Estado. Foi essa geografia, essa natureza que formou o Contestado. E eu estourei o tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado, gente.